Leitura diária. Josué capítulo 7. Entretanto, os israelitas foram infiéis com relação a Herem, anátema, ao que fora consagrado à destruição. Acã, filho de Carme, neto de Zabide, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguns objetos que estavam sob anátema, e por isso a ira de Yahvé acendeu-se contra Israel. Aconteceu que Josué enviou homens de Jericó em direção à cidade de Ai, que fica próxima a Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes subir e espionar a região. E eles subiram para explorar o território de Ai. Assim que voltaram, Josué reportaram: não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens suba para atacar Ai. Nem se fatigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3 mil homens, que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até Shevarim, pedreiras, e na descida os derrotaram. Diante disto, o coração do povo derreteu, tornou-se como água e caiu em grande desânimo. Então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou suas vestes, prostou-se com a face reta ao chão, diante da arca de Yahvé, e ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde. Exclamou então Josué: eterno Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Antes nos tentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor, mas o que poderia dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários? Os cananeus e os demais desta terra serão informados sobre este acontecimento. Nos cercarão e aniquilarão o nosso nome na face da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Então Yahvé falou a Josué: levanta-te, porque permaneces assim prostrado sobre o teu próprio rosto. Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema, e até o furtou para si, também o escondeu e guardou entre suas bagagens. Por isso os filhos de Israel não poderão resistir a seus inimigos, e voltarão as costas ouvindo seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores de destruição. Porquanto não estarei mais convosco, e não destruído do meio de vós, o que foi consagrado ao extermínio. Levanta-te, pois, santifica o povo e proclamarás: santificai-os para amanhã, pois assim diz Yahvé, o Deus de Israel: o anátema está no meio de ti, ó Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhas eliminado o anátema do vosso meio. Portanto, vós vos apresentareis amanhã ao raiar do dia, por tribos, e a tribo que Yahvé houver determinado se apresentará por clãs, e o grupo de famílias que o Senhor houver designado se apresentará por famílias, e a família que o Eterno houver apontado virá à frente, um homem de cada vez. Então aquele que for pego com os objetos sob anátema será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence, porquanto violou a aliança do Senhor e cometeu terrível infâmia em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi apontada. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi separado. Fez chegar-se o clã dos Zeraitas, família por família, e escolhido foi Zabide. Então Josué, filho da família de Zabide, vira à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carme, neto de Zabide, bisneto de Zerá, filho da tribo de Judá, foi revelado. Josué disse a Acã: meu filho, para a glória de Yahvé, o Deus de Israel, diga a verdade, declara-me o que fizeste, nada me ocultes. Acã respondeu a Josué: em verdade fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis o que fiz.
Vi entre os despojos um belo manto tecido em Sinear, Babilônia, os quais 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu me deixei seduzir pela cobiça, me apossei deles, então estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens depressa à tenda de Acã e lá encontraram escondidos tudo que fora relatado, com a prata por baixo. Tomaram tudo do meio da tenda e o trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e o depositaram diante de Yahvé. Então Josué, juntamente com todo Israel, conduziu Acã, bisneto de Zerá, e a prata, o manto babilônico e a barra de ouro, os seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda completa, e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Chegando lá, declarou Josué: porque trouxeste desgraça e humilhação sobre todos nós, e Yahvé neste momento causa todas graças. E todo Israel o apedrejou, e em seguida apedrejou também todos os seus anos, até a morte, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até nossos dias. Então Yahvé aplacou a sua ardente ira. Por esse motivo foi aquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Josué capítulo 1. Então Yahvé falou a Josué e o encorajou: não temas, não desânimo. Toma contigo todos os guerreiros de Israel. Levanta-te e sobe contra Ai. Eis que eu entrego em tuas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Ai e seu rei como trataste Jericó e seu rei. Entretanto, desta vez podereis vos apossar dos despojos e dos animais. Prepara uma emboscada atrás da cidade. Ergueu-se Josué com todos os soldados para avançar contra a cidade de Ai. Josué escolheu para aquela missão 30.000 homens valentes e os enviou na calada da noite, confiando-lhes a seguinte ordem: atenção, armareis uma emboscada contra a cidade, por detrás dela. Ser-vos distanciados muito das portas da cidade e ficar de prontidão. Eu, porém, toda a gente que me acompanha, nos aproximaremos da cidade, e quando o povo de Ai sair para lutar contra nós, como da primeira vez, fugiremos da presença deles. Então eles nos seguirão e nós os atrairemos para longe da cidade, pois imaginarão: foge de nós exatamente como da primeira vez. Entretanto, saireis rapidamente da emboscada para tomar posse da cidade desprotegida, e Yahvé nosso Deus a entregar nas nossas mãos. Tomando a cidade, a incendiarás, agindo de acordo com a palavra do Senhor. Vede que eu vos dei uma ordem expressa. E tendo-os enviado, Josué foram eles ao lugar da cilada, e se posicionaram entre Betel e Ai, e a oeste de Ai. Josué, todavia, passou aquela noite como um povo. No dia seguinte, tendo se levantado ao raiar da aurora, passou em revista o povo juntamente com os anciões líderes de Israel. Partiu à frente do povo para atacar a cidade de Ai. Todos os soldados que estavam com ele subiram também e aproximaram-se da frente da cidade e acamparam ao norte de Ai, ficando o vale entre eles e a cidade. Josué tomou cerca de 5.000 homens e os colocou de emboscada entre Betel e Ai, a oeste da cidade. O povo que estava no acampamento ao norte da cidade, assim como aqueles guerreiros que estavam em posição de emboscada ao oeste, ficaram apostos. Naquela noite, Josué avançou até o meio da planície. Assim que o rei de Ai observou esta movimentação dos israelitas, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se de madrugada e partiram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista Arabá, as campinas de Jordão. Mas não suspeitavam que havia uma emboscada armada contra eles na retaguarda da cidade. Josué e todo Israel fingiram-se derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Todos os homens que se achavam na cidade de Ai saíram em perseguição deles, com grandes brados. Assim, ao perseguirem, Josué afastara-se da cidade. Não ficou nem um só homem em Ai, nem em Betel, que não saísse em perseguição de Israel. Deixaram a cidade aberta e desguarnecida, na ânsia de perseguir e humilhar Israel. Então Yahvé falou a Josué: estende, pois, a aliança que tens nas mãos
contra Ai, porquanto vou entregar agora em tuas mãos. E Josué estendeu contra a cidade a lança que tinha na mão. E ao estender a mão, os homens que estavam de prontidão na emboscada saíram às pressas de seu lugar e, correndo, entraram na cidade. Tomaram-na e apressaram-se em incendiá-la. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade em direção ao céu, não tinha para onde escapar, pois os filhos de Israel que fugiram para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Observando Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta emanava muita fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de maneira que acabaram totalmente cercados, tendo os filhos de Israel dos dois lados. E aconteceu que os israelitas mataram a todos, sem deixar um único sobrevivente nem fugitivo. Contudo, prenderam vivo o rei de Ai e conduziram perto de José. Logo depois que Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde os haviam perseguido, e que todos, até o último, caíram ao fio da espada, todo o povo de Israel voltou a Ai e matou o restante da população que lá havia ficado. Naquele dia, 12.000 homens e mulheres caíram mortos. Esta, pois, era a população da cidade de Ai. Pois Josué não recuou sua lança até certificar-se de que a população de Ai havia sido exterminada. Entretanto, Israel se apossou dos animais e dos despojos de guerra daquela cidade, de acordo com as instruções expressas que o Senhor havia dado a Josué. Josué queimou Ai e a reduziu a um monte de escombros, a um lugar desolado até o dia de hoje. Quanto ao rei de Ai, ele focou numa árvore e ali permaneceu seu corpo até a tarde. Ao pôr do sol, Josué mandou que tirasse o cadáver do rei da árvore e que o atirasse à porta da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras que permanecem lá até nossos dias. Então Josué construiu no monte Ebal, um altar e o consagrou a Yahvé, o Deus de Israel. Conforme o servo do Senhor havia ordenado aos filhos de Israel, ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da Torá, Lei de Moisés, um altar de pedras brutas, não lavradas, nas quais não se usou ferramenta alguma de ferro. Sobre ele ofereceram a Yahvé holocausto, sacrifício de paz e comunhão. Ali Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da Torá da lei, que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com seus anciãos e líderes, os seus oficiais e os seus juízes ficaram postados em pé, de um lado e do outro da arca da aliança de Yahvé, dentro dos sacerdotes levitas que a transportavam. Metade do povo estava em pé, defronte do monte Gerizim, e a outra metade defronte do monte Ebal. Tudo em conformidade com o que Moisés, servo do Senhor, tinha instruído expressamente anteriormente, a fim de que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da Torá, lei, a bênção e a maldição, segundo o que está registrado no livro da Torá, lei. Palavra alguma de tudo que Moisés havia ordenado deixou de ser lida por Josué na presença de toda a congregação israelita, inclusive na presença de todas as mulheres, crianças e estrangeiros que habitavam no meio deles. Salmo 100. Aclamai com júbilo ao Senhor todos os moradores, todos os habitantes da terra. Rende culto ao Senhor com alegria. Vinde à sua presença com cânticos de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e em seus atos com hinos de adoração. Exaltai e bendizei o seu nome, porquanto o Senhor é bom e seu amor dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Atos 24. Passados 5 dias, desceu a Cesareia o sumo sacerdote Ananias, juntamente com alguns líderes judeus e um advogado chamado Tertulo, os quais apresentaram diante do governador seus protestos contra Paulo. Quando foi requerida a presença de Paulo, começou Tertulo a acusá-lo. Excelentíssimo Félix, havendo nós, por teu intermédio, desfrutado de um longo período de paz, bem como tua providência e reforma são continuamente
implementado nesta nação. Em tudo e em toda parte, nós reconhecemos teus benefícios com profunda gratidão, ó excelentíssimo Félix. Portanto, a fim de não tomar-te mais tempo, rogamos-te a favor de ouvir-nos por breve momento. Concluímos que este homem é um perturbador, porquanto promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo, sendo o principal líder da seita dos nazarenos. Ele tentou até mesmo profanar o templo, mas nós prendemos e é nosso desejo julgá-lo conforme os ditames da nossa lei. Entretanto, o comandante Lísias interveio e, usando de violência, o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os queixosos viessem apresentar seus protestos diante de ti. Assim, se tu mesmo interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Em seguida, os líderes judeus confirmaram a acusação, testemunhando que tais afirmações eram, de fato, verídicas. Então Paulo, tendo atendido ao sinal do governador para que falasse, exclamou: sei que há muitos anos tem sido juiz sobre esta nação, e por essa razão sinto-me motivado a falar em minha própria defesa. Bem podes verificar com facilidade que não faz mais de 12 dias desde que subi de Jerusalém para adorar a Deus. Aqueles que me protestam não me acharam conversando com ninguém no templo, nem tumultuando o povo nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem ao menos tenho como te provar as acusações que neste momento estão levantando contra mim diante de ti. Contudo, confesso que sirvo sim ao Deus de nossos pais como discípulo do caminho, a quem denomino seita. Creio em tudo que está de acordo com a lei e no que está escrito nos profetas, depositando em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por este motivo, busco sempre manter minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Depois de vários anos ausente de Jerusalém, voltei trazendo uma ajuda financeira doada ao meu povo, bem como para apresentar ofertas a Deus. Enquanto assim procedia, já cerimonialmente purificado, encontraram-me no templo, no entanto sem envolver-me em qualquer incitamento público ou tumulto. Contudo, alguns outros líderes judeus da província da Ásia, que deveriam estar aqui diante da tua presença, para apresentar seus protestos, se tivesse alguma acusação contra mim, ou ao menos aqueles que aqui se encontraram, professem que crime encontraram em mim quando compareci perante o Sinédrio, a não ser com referência à única palavra que bradei, estando no meu deles. É por causa da ressurreição dos mortos que hoje estou sendo condenado por vós. E aconteceu que Félix, tendo bom conhecimento do caminho, adiou o julgamento da causa, determinando: quando o comandante livre chegar aqui, decidirei a vossa questão. Em seguida ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse aos seus companheiros que o servissem. Passados vários dias, Félix veio com Drusila, sua esposa, que era judia, e ordenou que lhe trouxesse Paulo, e ouviu falar sobre a fé em Jesus Cristo. Quando Paulo começou a pregar sobre a justiça, o caminho, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou apavorado e exclamou: basta por agora. Podes retirar-te em outra ocasião mais conveniente e mandarei chamar outra vez. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum suborno, e por isso convocava para frequentes conversas. E assim passaram 2 anos, quando Félix foi sucedido por Pôncio Festo. Todavia, como deseja manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo encarcerado. Atos 25. Festo chegou à província e depois de 3 dias subiu de Cesareia a Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes e os mais eminentes líderes judeus compareceram diante dele e apresentaram-lhe as acusações contra Paulo. Então rogaram a Festo a favor de transferir Paulo para Jerusalém, em detrimento do direito de Paulo, pois estavam tramando matá-lo na estrada. Todavia Festo respondeu: Paulo está detido em Cesareia e eu mesmo brevemente partirei para lá. Enviei comigo alguns dos seus líderes e apresentar-lhe os vossos protestos contra esse homem, se de fato ele cometeu algum crime. Havendo passado entre eles cerca de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte convocou o tribunal e mandou que Paulo fosse trazido diante dele. Assim que Paulo apareceu, os líderes judeus que haviam chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, lançando sobre ele um grande número de ofensas,
e graves acusações sobre as quais não tinham provas. Então Paulo tomou a palavra em sua defesa. Em verdade não tenho cometido pecado algum contra a lei dos judeus, nem contra o templo, ou tampouco contra César. Porém Festo, desejando ser agradável aos judeus, inquiriu a Paulo: desejas tu subir a Jerusalém para ali ser julgado por mim a respeito das acusações? Replicou-lhe Paulo: eis que estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Nenhum crime pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Contudo, se fiz qualquer mal, pratiquei algum crime que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas se não são verdadeiras as acusações que me afrontam esses homens, ninguém tem o direito de me entregar a eles, portanto apelo para César. Assim, depois de haver consultado seus conselheiros, Festo determinou apelar para César irade. Passados alguns dias, chegaram a Cesareia o rei Agripa e Berenice em visita de boas-vindas à festa. E como ficaram na cidade por muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, compartilhando: aqui certo homem que Félix abandonou na prisão. Quando estive em Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus prestaram graves acusações contra ele, reivindicando que fosse condenado. Entretanto, eu lhes expliquei que não é costume dos romanos condenar ninguém, sem que o acusado tenha diante de si os acusadores e possa exercer plenamente o seu direito de defesa. Quando eles se reuniram aqui, no dia seguinte, sem perda de tempo, convoquei o tribunal e ordenei que o homem fosse apresentado. No entanto, quando seus acusadores se levantaram para proceder às acusações, não apontaram nenhum dos crimes que ele mencionava. Ao contrário, levantaram apenas algumas questões relativas à sua própria religião, sobre as quais discordavam dele, e quanto a um certo Jesus, já morto, o qual Paulo alega insistentemente que está vivo. Diante de tudo isso, fiquei sem saber como investigar corretamente a questão. Por isso indaguei se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado a respeito destas acusações. Porém, apelando Paulo para que ficasse sob custódia até ser julgado pelo imperador, ordenei que permanecesse detido, aguardando o momento em que eu pudesse enviar a César. Então o rei Agripa propôs a Festo: pois eu também gostaria de ouvir esse homem. Ao que Festo consentiu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande pompa e entraram na sala de audiência, juntamente com seus altos oficiais e os homens mais importantes da cidade. Então, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Em seguida, Festo declarou: rei Agripa, e vós todos que estáis presentes conosco, vejo que aqui está o homem por causa de quem toda a comunidade de judeus, tanto em Jerusalém como aqui, recorreu a mim, afirmando que ele não deve mais viver. Eu, todavia, entendi que ele não havia praticado nada que mereça a pena de morte, mas, como ele apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho ainda nada definido quanto ao que escrever sobre ele ao nosso soberano. Por essa razão, eu o trouxe perante vós, especialmente diante de ti, ó rei Agripa, para que, depois de realizado esse interrogatório, eu tenha informações mais claras a prestar, porquanto não me parece sensato enviar um preso, se antes notificar as acusações que pesam sobre ele.